A respeito das técnicas narrativas que a gente comentou no vídeo anterior, um seriado que eu achei bastante interessante é o seriado chamado W, ou Dois Mundos. É um seriado sul-coreano e ele é interessante por quê? Porque ele é metalinguístico. Ele não só comenta alguma dessas técnicas de construção narrativa, como o conhecimento dessas técnicas passa a ser relevante para a protagonista resolver algumas questões que aparecem durante o seriado para ela lidar com alguns problemas que aparecem lá. A história basicamente é a respeito dessa protagonista, que ela é filha de um escritor de quadrinhos, né? E é a respeito desse quadrinho que tem um protagonista dentro do quadrinho. Ocorre uma determinada situação no seriado em que ela é puxada para dentro do quadrinho. Então ela passa a fazer parte da história juntamente com aquele protagonista. E aí no desenrolar da situação, ela começa a lembrar das regras de construção narrativa para poder lidar com aquela situação. Então, por exemplo, para ela sair de dentro do quadrinho e voltar para a realidade dela, ela fala que o protagonista precisa mudar de sentimento, mudar de emoção. Porque toda vez que o protagonista muda a emoção dele, um episódio acaba, e quando esse episódio acaba é quando ela consegue retornar para a realidade dela. Então tem uma determinada situação muito engraçada que ela quer voltar porque a situação dela está se complicando lá, ela está sendo questionada, ela não tem identidade, ela foi suspeita de um crime, então ela precisa voltar o quanto antes para a realidade dela. E aí ela entende e ela começa a ter que fazer alguma coisa para que o protagonista mude a emoção dele. E assim o episódio acaba. O que significa esse mudar a emoção? É muito comum em narrativas seriadas, né, que espera-se que o leitor continue acompanhando ou que o espectador continue acompanhando aquela história. Quando você termina um episódio, você tem que deixar alguma coisa que faça o leitor voltar ali depois. Alguma coisa que ele fique intrigado, que ele fique instigado a continuar aquela narrativa. E ela chamou isso no seriado de mudança de emoção no protagonista. Ou seja, porque quando muda a emoção, você quer saber o que vai acontecer dali pra frente. Tipo, o personagem saiu da zona de conforto dele, se surpreendeu com alguma coisa aconteceu, quem tá assistindo quer saber como que ele vai dar continuidade àquilo, para manter o seu público envolvido. Por exemplo, naquele seriado que muitas pessoas gostaram, chamando Pousando no Amor, o final do episódio 1 acontece justamente isso. Você tem a protagonista e o protagonista, eles apresentam o mundo comum deles aí, conforme a jornada do herói, que a gente vai ver em outro vídeo, e ao final do seriado você tem uma mudança de emoção principal nos protagonistas. Tanto ela se decepciona porque ela acha que chegou na Coreia do Sul de volta e não chegou, tanto ele que queria prendê-la decide então protegê-la.